Olá, vamos trabalhar hoje um pouquinho mais o verbo. Nós estamos fazendo uma revisão geral. Vamos começar do princípio, pegando os princípios fundamentais do verbo grego, e eu gostaria de convidar você a dividir comigo esta página aqui. Nós estamos usando esta gramática aqui dele. Bom, depois eu ponho aqui na bibliografia, e eu gostaria de compartilhar a página com você, para que você possa participar com a gente. Então, nós estamos aqui fazendo essa revisão, então, geral do verbo grego. E a gente já viu que o verbo é toda palavra que indica ação, né? Ou estado, ou fenômeno natural, ocorrência, desejo e outros processos. É fundamental, no grego, a gente entender esses conceitos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, quando se fala em tempo verbal grego, nós temos que ressaltar algumas diferenças que existem em relação ao português, né? Em português, o tempo verbal é usado primordialmente para indicar o momento. Para nós, embora não seja só isso, mas para nós essa questão é muito mais forte do que no grego, quer dizer, o momento em que a ação é praticada. Então, se ela é praticada no presente, no passado ou no futuro. No grego, essa ideia está presente, mas não está, ela é muito fluida, porque apenas do modo indicativo que a gente tem essa noção muito clara de tempo. No caso do verbo grego, a principal função do verbo grego é expressar o aspecto verbal. Okay? Nesse sentido, existe um termo que é usado, que vem do alemão, que foram os primeiros a perceber isso. O termo é Aktionsart, que é uma tradução bem simples, significaria aspecto verbal, ou a modo de ação, a maneira como a ação se dá. Essa ação pode ser durativa ou linear, e aí nós vamos representar isso por uma linha. Ela pode ser pontual, pontilinear, ou melhor, pontiliar, tira esse linear aqui do meio, ela é pontiliar, porque ela pode ser representada por um ponto. E ela pode também ser a ação resultante, que nós chamamos de pontilinear, porque é a expressão de uma ação, a expressão presente de uma ação que foi feita no passado, ou a expressão durativa de uma ação vista como acabada. Vamos dar uma olhadinha nisso na gramática que a gente estava vendo, porque esse aspecto ele acaba sendo bem importante para a gente, né? Então, isso vai significar que o tempo no verbo grego, o tempo verbal no grego indica, por exemplo, se uma ação está em andamento, em progresso, se desenvolvendo, ou se já foi concluída ou acabada. Também pode transmitir a ideia de um estado que é resultado de alguma ação acabada anteriormente. Vamos destrinchar um pouco isso, né? A gente pode dizer, então, que o tempo verbal em grego não expressa, em primeiro lugar, o quando da ação, mas sim o como da ação. Ok? Então, vamos lá. O aspecto durativo é uma ação que pode ser contínua, estar se desenvolvendo em andamento, acontecendo, progredindo, pelo fato de não estar ainda concluída. Nesse sentido, seria incompleta. Uma ação ou processo com um aspecto verbal assim é chamado de ação linear ou durativa, e pode ser representado por um traço. Ok? Um exemplo que se dá em português é Pedro está escrevendo um livro. Essa forma indica que Pedro está ocupado com uma ação que ainda não está acabada, está escrevendo. Note que em português, se você disser Pedro escreve um livro, não significa necessariamente o tempo agora. Significa uma ação
que ele está desenvolvendo no tempo. Se você disser, por exemplo, Pedro nada, você pode estar simplesmente implicando que ele tem capacidade de nadar ou que ele faz essa ação regularmente. Quando você quer expressar em português que a ação está acontecendo no momento, normalmente você usa essa locução, um verbo de ligação e mais o gerúndio, tá, ok? É o presente contínuo, para indicar que a ação está acontecendo no momento da fala, ok? O aspecto pontilhar, no grego, nós estamos dando exemplo em português, mas depois eu vou dar exemplos no grego. Uma ação também pode ser vista como um todo. Ela é vista como acabada, sem especificar nem a maneira em que é realizada, nem a duração do processo verbal. Nesse caso, o aspecto da ação é geralmente denominado pontilhar, podendo ser representado graficamente por um ponto, como se fosse um ponto na linha do tempo. Caso a ação seja concebida no passado, entende-se que é uma ação acabada, concluída. Ah, mas essa ação pode ser expressa no futuro também. Pode, pode. Eu cantarei no coral, na apresentação do coral, no dia tal. É um ponto. Eu estou olhando, note, eu posso... o processo de cantar pode durar 1 hora, dependendo da programação. Mas quando eu digo cantarei, eu estou vendo o processo todo, como se fosse um único ponto na história. Ok? Pedro escreveu um livro. Normalmente, esses exemplos são dados no passado, mas você viu que pode ser dado também no futuro. Tá? Com o verbo conjugado dessa maneira, indica-se que Pedro realizou uma determinada ação. Quando ele escreveu, quanto tempo ele durou, não é contemplado pelo processo verbal. Isso que é importante. Ah, ele durou 3 anos escrevendo o livro. Ok. Você pode dizer, Pedro estava escrevendo um livro durante 3 anos. Nesse caso, note, é uma ação, que eu acabei de dizer, é uma ação linear. Mas quando eu digo que ele escreveu, eu não estou dizendo, não estou me importando quanto tempo levou e nem quando. É visto como um todo. Tá? Então, e, por fim, aquilo que este livro aqui chama de aspecto resultante, mas que as outras gramáticas chamam de ponte linear, ou a ação que é ação presente resultante do passado. Um verbo também pode expressar um estado. Geralmente será um estado alcançado como resultado de uma ação verbal que o precedeu. Fala-se, nesses casos, de um aspecto resultante. Graficamente, pode ser representado por meio de um ponto seguido de um traço horizontal, onde o ponto simboliza a ação acabada. Então, no livro de Pedro está escrito. Note, para estar escrito até hoje é porque foi escrito. Então, houve uma ação vista como acabada. Ok? Continua escrito. Então, o estado do assunto que está escrito até hoje é resultado. Isso aparece, por exemplo, nas traduções em português dos discursos de Jesus, onde ele usa a expressão, por exemplo, tenho-vos dito estas coisas. Note, estou dizendo agora, mas eu já estou dizendo isso há algum tempo. Então, tenho-vos dito estas coisas para que não... Então, este aspecto resultante mostra uma ação que já está em curso e nós estamos tratando do aspecto presente ou do aspecto próximo. Depois eu vou explicar isso. O verbo conjugado, sim, indica desta vez que em algum momento alguma coisa foi escrita. O ponto, seria ação pontilhar. E agora está registrado, e por isso pode ser lido. Há uma referência à ação apreciada através dos resultados. Tá? Observe que em todos esses exemplos o verbo é usado é o mesmo, apenas mudou o tempo verbal. Nós chamamos de tempo verbal, embora o que esteja se destacando não é tanto o tempo, o quando, mas o como. Mediante o uso de diferentes tempos verbais, foi possível expressar diferentes aspectos do processo verbal. Junto com o tempo que mudou também o tipo de ação, a qualidade ou o estado de ação. Há muitas combinações que podem ser
colocadas. E aí a gente vai ter alguns exemplos aqui dos tempos verbais, ok? Então, por exemplo, presente, chamado tempo presente. Aí os nomes já são os nomes dos tempos gregos. O tempo presente denota uma ação contínua num estado incompleto. Essa ação é descrita como em progresso, em andamento, durativa ou linear. Em grego, quando eu digo eu vivo, e o verbo vivo aqui é usado de propósito porque indica um estado, pode-se dizer eu estou vivendo, uma tradução possível. No grego não existe essa diferenciação que existe no português. No presente, nós precisamos de dois tipos de presente. Nós precisamos do presente simples, que indica não o que está acontecendo agora, mas o que eu faço habitualmente, o que eu sou capaz de fazer. O sujeito faz habitualmente, ou ele é capaz de fazer, e para aquilo que está sendo feito ou acontecendo agora, nós precisamos do presente contínuo, que é um tempo composto. É um tempo composto de gerúndio, eu estou escrevendo, eu estou vivendo, e o estou, que é o verbo de ligação, que é o verbo auxiliar. Ok? Então, o presente em grego ele tem essa ideia, tanto daquilo que está acontecendo agora, como aquilo que acontece habitualmente, ou em estado. Mas a ideia é sempre linear, é sempre uma linha no tempo, ok? Sempre isso estará presente no tempo presente. No futuro, como no português, indica o que vai acontecer. Em geral, expressa aquilo que vai acontecer de uma maneira vamos dizer assim, acabada, né? Então, um exemplo, Joana apresentará a sua dissertação no dia tal. Então, note, o tempo em que ela vai apresentar a dissertação pode ser de 10, 20 minutos, conforme for a banca. Então, enquanto estiver acontecendo, é linear. Mas quando eu olho daqui para lá, eu vejo como uma única ação no futuro. Okay? É uma ação acabada, uma ação pontual, pontilinear, ou melhor, pontiliar. Ok? Mas existe também um futuro em que ele estará fazendo alguma coisa assim. Existe esse tipo de possibilidade, nós vamos ver isso em outras ocasiões. Pois bem, este tempo ele é chamado de imperfeito. Note, em português nós temos o pretérito imperfeito. Em grego é só imperfeito. É uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas já cessou. Pode ter sido continuada, habitual, intermitente, como é uma ação linear, mas ela está situada no passado. Aqui, olha, esse traço aqui representa você, representa agora. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Isso aqui representa o agora. Ok? Então, eu nadava, Jesus proclamava o reino de Deus. Hoje ele não proclama mais, não como ele proclamava naquela ocasião. Ele entra a teologia, claro que Jesus continua proclamando hoje através da igreja, mas aqui está falando do tempo histórico em que Jesus viveu. Então, durante um tempo, durante 3 anos e meio, ele proclamou o reino de Deus na terra, perante as pessoas. Este processo é visto como uma linha no passado. Okay? E quando a gente olha para o passado e vê um processo já acabado e visto como uma coisa só, esse é o tempo chamado auristo. O auristo indica a ação de uma maneira simples, indefinida, sem especificar a sua duração. Faz referência ao fato, ao evento, geralmente no passado, mas não revela nem os antecedentes, nem os resultantes. É a ação que chamamos de pontiliar. A palavra auristo, em grego, ela significa ponto. Então, é justamente essa ideia de que é um ponto na história. Normalmente acontece no passado, mas existem possibilidades em outros modos. Nós estamos falando do modo indicativo, em especial, em que isso, o aspecto é mais forte do que a questão do tempo. Okay? O tempo perfeito.
No português existe o pretérito perfeito, mas esse aqui chama-se perfeito. É um tempo que pode ser presente, mas ele tem essa característica muito própria do grego. Isso é muito forte no grego. Olha só, perfeito é o tempo que indica o processo de uma ação e, ao mesmo tempo, a existência real dos seus resultados. Em geral, expressa o estado atual como resultado de uma ação acabada no passado. Então, note, a ação está acabada, mas os resultados da ação estão presentes até o momento em que eu estou, ou o sujeito está atuando. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ele continua lá. Ok? Esse tempo a gente vai ver alguns exemplos, porque ele é um tempo que exige, na tradução, de um cuidado especial. O tempo mais que perfeito é como se você pegasse esse processo aqui, vendo? E transportasse esse processo para antes do momento presente. Então, mais que perfeito refere-se a uma ação acabada no passado que produziu certos resultados que continuaram a existir por algum tempo, até que cessaram. Então, vamos dizer, quando o cristianismo surgiu, Alexandre o Grande helenizara toda a região ao redor, a partir da Grécia até a Índia. Note, o processo de helenização perpetrado por Alexandre o Grande começou em 322, alguma coisa assim, não lembro exatamente a data, e durou 12 anos. Em 12 anos, ele conquistou da Grécia, passando pela Ásia, passando pela Mesopotâmia, chegando até o rio Indo. Mas parou. Dali ele voltou no meio, quando estava no meio do caminho, e morreu. Então, o processo de helenização de Alexandre o Grande durou 12 anos. Os seus efeitos continuaram, mas perceba, ele helenizou o Oriente. Ele helenizou o Oriente. Só que esse processo de helenização cessou no sentido de que esse processo não manteve essa continuidade, porque o agente durou algum tempo e hoje, quando o cristianismo, eu estou falando agora, o cristianismo hoje se beneficia do processo realizado por Alexandre o Grande. Então, note, vamos dar um exemplo aqui, em português. Pedro ficou esperando do lado de fora da porta. E agora? Não está mais lá. Foi embora. Então, ele ficou esperando um tempo. Ok? Percebam que essas maneiras de ver, elas são muito sutis e a gente precisa entender isso para traduzir corretamente. Tem um resumo aqui, bem interessante, que é o seguinte. No aspecto durativo, nós temos o tempo presente, o tempo imperfeito e, às vezes, o tempo futuro. O tempo futuro pode ser tanto durativo quanto pontiliar. Ele é mais pontiliar, por isso ele é representado por esses dois pontinhos aqui. Essa representação é apenas didática, tá? Você não vai encontrar isso em nenhum livro, nenhum comentário, nada. Talvez, se o comentarista entender que isso é importante para o processo. O pontiliar é basicamente o auristo. O auristo é o tempo pontiliar por excelência. E o tempo resultante, o aspecto resultante, ele vai aparecer muito fortemente no perfeito e no mais perfeito. Então, nós temos aqui o presente e o imperfeito como durativos por excelência, o futuro mais durativo do que, mais pontiliar que durativo. Então, nós temos aqui o futuro, mas o auristo totalmente pontiliar, e este aspecto pontilinear, quer dizer, que junta as duas ações, aparece no perfeito e no mais que perfeito. Para a gente terminar essa nossa introdução, o modo como a ação é expressada. Então, vamos lá. O modo indica a maneira em que se realiza uma afirmação verbal. No português, nós temos
modo indicativo, modo subjuntivo e tal. No grego, nós temos basicamente um modo indicativo, o modo da declaração feita com segurança. Afirma fatos como se fossem uma realidade. Podem não ser. Este modo não esclarece se os fatos são verdadeiros ou falsos. Simplesmente se limita a afirmar. Normalmente, a gente trabalha muito, é o tempo mais abundante no grego, no Novo Testamento, mas nós vamos ter, por exemplo, o modo subjuntivo, que é o modo da probabilidade, da incerteza e da dúvida. O modo subjuntivo usa, né, quem fala tem uma certa... A palavra hesitação não é a melhor. Ele expressa, por exemplo, um desejo, uma expectativa, né? Que eu complete a minha jornada. Eu vou completar? Não sei. Eu completei? Não. Então, que eu complete a minha jornada, né? Que estas coisas foram escritas para que creais. Para que creais é o modo subjuntivo de expressar. Em grego vai estar no subjuntivo uma expressão como essa. Tá? O modo imperativo é o modo que expressa ordem ou proibição, mas também pode expressar exortação, conselho, súplica, indica a intenção de quem fala, sem esclarecer se aquilo que foi expresso será realidade ou não. Então, posso suplicar a Deus, Senhor, cura o meu irmão. Note, eu estou dando uma ordem para Deus, claro que eu estou fazendo isso em forma de súplica, mas não deixa de ser. Então, o patrão disse ao empregado, limpe este lugar. Limpe este lugar, limpe, é uma ordem. Então, o modo imperativo é usado assim. E existe no grego aquilo que se chama de modo optativo, é um modo que, na época do Novo Testamento, já era muito raro, ele praticamente é inexistente. Mas ele aparece em expressões, normalmente em expressões que expressam um desejo. Por isso, o modo optativo foi quase que absorvido pelo subjuntivo, mas ele é muito específico. Pode expressar um desejo, que poderia se cumprir uma mera possibilidade. A probabilidade de que o desejo ou a possibilidade se torne realidade parece ser mais remota do que no modo subjuntivo. Então, notem, o optativo normalmente aparece em expressões que a gente traduziria assim, tomara este povo venha a crer, tomara, quando Paulo fala, por exemplo, ao rei Agripa, né? O rei Agripa diz, olha, por pouco não me persuades. Modo afirmativo. Isso quase me persuadiu. E Paulo diz assim, tomara que o rei tivesse sido, né? Oxalá o rei, né, tivesse sido convencido. Note, é uma expressão de um desejo, de uma possibilidade, que ele já sabe que não se cumpriu, que não se realizou. Mas ele expressou isso usando, talvez, uma expressão no optativo. Ok? E existem outras duas formas verbais que têm algumas semelhanças com os modos, mas que não podem ser classificadas como um modo, né? Essas duas formas verbais são o particípio, em grego não existe gerúndio, existe particípio presente e particípio passado. O particípio presente equivale quase ao nosso gerúndio. Só que o particípio é um adjetivo verbal. Quando a gente for ver o particípio, a gente vai entender isso. Por ter características de adjetivo e de verbo. Então, o particípio ele pode ser usado, muitas vezes, como um adjetivo. E o adjetivo tem características e tal. E o infinitivo, que é considerado um substantivo verbal. Então, eu vou falar sobre viver. O viver, note, viver é um verbo, mas nesse caso aqui ele está sendo usado como substantivo, pois tem características tanto de substantivo como de verbo. Tá? Por fim, as vozes, a voz ativa, onde o sujeito realiza a ação, a voz passiva, onde o sujeito sofre a ação, e a voz média, onde o sujeito tanto realiza a ação
em si mesmo como para si mesmo, de si mesmo. Então, por exemplo, né? Em si mesmo, luomai, eu me lavo, ok? Eu me lavo, o verbo lavar. Aqui, olha, o verbo li, note que esse verbo aqui tem o lu, tem um ditongo aqui, é o verbo luomai, que significa lavar-se. Tá? Ele já é expresso de uma forma média, né? Ou reflexiva. Em português, nós não chamamos de média, nós chamamos de reflexiva. Em português, em grego, não se usa o termo reflexiva, usa sempre o termo médio. Para si mesmo. Então, eu desato para mim, que li ou mai, né? Lio significa soltar. Então, lio, eu solto, né? Liomai, eu desato para mim. Ou de si mesmo. Então, epangelomai, quer dizer, eu prometo, por mim mesmo eu prometo. Tá? Esses conceitos de pessoa e número nós já conhecemos, então, no grego nós temos 3 pessoas e 2 números, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, eu, tu, ele, e singular e plural. Tá? Nós temos aqui, olha, os pronomes pessoais. Ego, si, que é tu, autos, aute ou autó, porque nós temos 3 gêneros no grego. Então, nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Então, terceira pessoa. Primeira pessoa do singular. Remeis, nós. Rimeis, vós. Autói, autai ou autá, que seria eles, elas ou aqueles, seria aquilo, mas no plural, né? Alguma coisa assim no plural. Então, por enquanto, nós estamos aqui encerrando esse nosso pequena introdução com uma visão bem geral do verbo em todas as suas possibilidades. Tá, ok? Dá uma olhada no material que eu estou deixando junto para ser acompanhado e reveja esse vídeo para poder tirar todas as dúvidas. Um abraço, vamos até o próximo encontro.